Hoje eu vou planejar meu mês com vocês, como todos os meses, tô aqui com meu notebook, mas mais do que isso, hoje eu quero compartilhar o jeito que eu penso o planejamento, porque eu sinto que isso muda bastante, assim, a experiência. E aí, antes de qualquer coisa, eu preciso começar com uma coisa muito importante, que foi uma virada de chave pra mim e talvez seja pra você também, que é: não existe dar conta de tudo. Não existe mesmo, gente. Infelizmente, a gente consegue criar tarefas infinitamente. A gente olha para nossa vida, né, e pensa em mil coisas que a gente quer fazer, melhorar, organizar, começar. E quando a gente faz isso, parece que é muito simples, né, que é básico, tipo: "Ah, é só isso aqui que eu preciso fazer". Só que não é. A nossa capacidade de querer as coisas é infinita, né, mas a nossa capacidade de executar não é. E aí existe uma distância muito grande entre o que você quer fazer, o que você acha que você dá conta e o que realmente você consegue fazer. Eu acho que entender isso muda o jeito que você planeja. Porque o planejamento, ele não existe para você dar conta de tudo. Esse é o primeiro erro, eu acho que a gente comete, eu inclusa nisso, porque a gente acha que planejar é listar tudo, né, que quer fazer e depois sair executando tudo. Só que não. Na verdade, o objetivo do planejamento não é concluir tudo. O objetivo do planejamento é te ajudar a organizar a vida, eu acho que é te ajudar a estar mais presente na sua vida. Então, planejamento para mim não é sobre fazer mais, mas é sobre viver melhor. Então, vamos começar. Primeira etapa, revisão do mês anterior. Antes de pensar no mês que tá chegando, eu sempre olho pro mês que passou, sempre. E eu sei que parece tentador pular essa etapa e ir direto para as metas novas, porque é mais empolgante, né? É mais empolgante pensar no que você quer fazer, no que, né? Mas se você não parar para entender o que aconteceu, você vai repetir os mesmos erros do mês anterior e mês após mês você vai continuar errando sem perceber. Então a primeira coisa que eu faço é essa revisão honesta. E quando eu falo honesta, eu falo que é uma coisa assim, sem julgamento, sabe? Sem ficar se culpando e, ai meu Deus, eu fiz errado. É só mais uma observação. E eu gosto de fazer 3 perguntas para me guiar, simples, né? Que a primeira é: o que funcionou? O que eu planejei e realmente aconteceu? O que fluiu bem? O que eu consegui encaixar na minha rotina sem muito sofrimento? Aliás, sem nenhum sofrimento, né? E aí tem os hábitos que já fazem parte da minha vida, né, há mais tempo, tipo treinar, ler, cuidar da alimentação, e isso tudo continua acontecendo, né, sem sofrimento. E não é que eu precisei me esforçar, mas é porque eles realmente já estão suficientemente instalados na minha vida e na minha rotina. E é exatamente isso que a gente quer, né, quando a gente fala em construir hábitos ao longo prazo, que é chegar num ponto onde aquilo já não exige tanta energia para acontecer. E aí tem o que não funcionou, né? O que ficou para trás, o que eu adiei toda semana, que não saiu do papel, e mais importante, né? Por quê? Por que não deu certo? Se foi uma meta irreal, se tinha compromissos demais, se eu não tinha tanta energia, né, para fazer aquilo naquele momento que eu planejei. E aí que começa as coisas que não deu certo, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeira coisa, gente, foi a questão do rastreamento de hábitos, né? Eu mostrei no mês passado que eu coloquei aqui alguns hábitos que eu queria rastrear, que eu queria monitorar, e não eram muitas coisas, não. Era ler, tomar 3 litros de água, o journal e, né, diminuir meu tempo nas limitar meu tempo nas redes sociais. E eu comecei o mês, preenchendo, mas eu fui abandonando, como dá pra ver, né, ao longo do caminho. E, gente, não teve, assim, um grande motivo, pra falar a verdade. Não foi um mês caótico, não teve nenhum imprevisto enorme. A rotina estava normal, simplesmente eu fui deixando de lado isso aqui. E eu acho que é importante falar isso, porque essa é uma das experiências mais comuns no planejamento e uma das menos faladas, né, porque a gente sempre explica o abandono com grandes, né,
motivos, tipo, ai, foi um mês difícil, aconteceu muita coisa, mas às vezes não tem nenhuma explicação dramática. Às vezes a gente simplesmente vai soltando, né. Mas aí a gente segue em frente e recomeça. E aí, como eu falei, os hábitos em si, eles na verdade continuaram, pelo menos a questão de leitura, tá presente na minha rotina sempre. A água também tô conseguindo tomar, já não é mais uma questão, porque eu agora que eu vejo a diferença do que é estar bem hidratada, eu não esqueço mais. O journal também não tá sendo, assim, com tanta frequência como eu gostaria, mas eu tô escrevendo, já faz parte da minha rotina, e as redes sociais, eu tô produzindo tanto que eu acabo consequentemente consumindo menos, porque não dá tempo mesmo. Eu vou falar isso, né, nas minhas metas, nos meus objetivos. Então, eu acho que não deu certo, assim, essa questão de ficar rastreando pra mim, tá. Eu realmente não é um processo que eu tô conseguindo incluir, assim, no meu nas minhas revisões, no meu dia a dia. Mas, eu sei que pra muita gente funciona e funcionou muitas vezes pra mim, várias vezes me ajudou realmente a ver progresso, né, a ver evolução e acompanhar e dar aquela dopamina, né, de: "Olha, consegui fazer isso, foi muito bom". E aí a outra pergunta é o que atrapalhou, né, quais foram os imprevistos na rotina, coisas, né, que aconteceram e bagunçaram tudo ou bagunçaram um pouco. E no meu caso, não teve nada disso extraordinário esse último mês, né, mas eu acho que isso em si já é uma informação importante, porque quando a gente abandona algo sem um motivo claro, geralmente significa uma de 2 coisas: ou aquilo não era prioridade real naquele momento, né, ou o formato não funcionou. E aí nos 2 casos vale a gente repensar antes de simplesmente repetir a mesma coisa no mês seguinte esperando um resultado diferente, né. Eu acho legal que fazer essa revisão aqui eu tô dando exemplos, né, mas eu acho que te dá dados sobre você mesma, sobre o que cabe na sua rotina, sobre o quanto você realmente consegue fazer, sobre o que te tira do eixo, e são esses dados, né, que vão te ajudar a fazer o planejamento que vem agora. Agora, gente, segunda etapa, as metas, né, agora sim, a gente chega nas metas. Antes de entrar nas minhas metas aqui do mês, quero dar um contexto, né, de como que eu organizo, por que que essa forma que eu faço, faz tudo se encaixar. E eu organizo a minha vida em 3 camadas, né. A primeira são as áreas, aqui no meu Notion eu defini essas áreas que são saúde, nutrição, a produção, né, de conteúdo que eu chamei de criação, as finanças, pessoal, saúde, casa também eu defini como uma área aqui. E essas áreas elas são permanentes, né, não tem prazo. São pilares que sustentam a minha vida, a minha rotina, né, meu dia a dia. A nutrição nesse caso é a faculdade, né, mas também não deixa de ser uma área permanente, embora a faculdade vai ter fim, porque vai ser a minha profissão, né, e eu vou continuar estudando ou trabalhando, enfim, então eu deixei aqui também como uma área da minha vida. E a segunda camada são as metas do ano, que eu tenho aqui nessa página que eu chamei de rumo. No começo do ano eu defino algumas direções que eu quero seguir, e aí esse ano, por exemplo, né, eu coloquei aqui que eu quero criar conteúdo relacionado à nutrição, criar memórias significativas, sustentar o cuidado físico e emocional, decorar um ambiente de gravação aqui nesse quarto, né, e correr uma maratona. Então, ó, essa é a segunda camada, né, e a terceira camada são os projetos, que são as ações concretas com começo, meio e fim. Alguns desses projetos, eles nascem das metas anuais, né, tipo aqui, o check-up anual, ele existe porque eu quero lá no meu objetivo anual sustentar meu cuidado físico e emocional. Aí a maratona, né, existe porque está relacionado ao objetivo da maratona. Mas nem todo o projeto ele precisa ser também relacionado a uma meta, né. Alguns projetos eles existem aqui só porque porque eles fazem sentido para alguma área da minha vida. Eles sempre estão relacionados a alguma área, ou algum objetivo ou alguma área, e o objetivo também está relacionado à área, né. Então para esse mês eu tenho esses projetos aqui,
Bom, na verdade, primeiro eu vou revisar aqui essa questão dos objetivos, porque alguns eu já encerrei, né, então esse aqui de decorar foi atingido, temos ele no espaço aqui. Esse de criar conteúdo relacionado à nutrição, ele é uma coisa contínua, né, mas eu coloquei ele aqui porque eu queria dar o primeiro passo. Como eu já dei, eu também vou colocar ele como atingido. E aí, além dos objetivos, eu criei aqui então os projetos. Esse aqui está concluído. O check-up anual tá em andamento, né, vou demorar meses para fazer tudo que eu preciso fazer. Aí, eu também mencionei que eu crio, né, as minhas disciplinas da faculdade como projetos. Então tem as disciplinas aqui que estão encerrando, só falta eu fazer as provas essa semana. E aí já tem aqui as novas disciplinas, que são essas 3 aqui, que eu vou ter nessa próximo mês, né, nessa próxima fase. E aí eu coloquei também aqui, criar um podcast, né, e esse projeto ele mora, né, na área de criação. Bom, essa é uma das minhas metas para esse mês. Eu chamei de podcast, mas eu quero trazer um formato aqui para o YouTube de vídeos assim, que seja mais só falado com a câmera, né, reflexões, meus pensamentos, fazer algumas conversas com o Marcelo, com outros convidados. É tipo um podcast, né, gente? Um videocast. Eu também quero colocar ele em outras plataformas, porque é uma coisa que sempre me pedem por aqui. Então, tá aqui como meta e o prazo é esse mês, né? Então, eu vou colocar até 30 de abril. Também tem um outro projeto que eu não tinha colocado aqui, mas é um desafio de 30 dias no Instagram, que eu já comecei também. Eita, desafio. Ele também, né, tá relacionado com a minha área aqui de criação de conteúdo. E eu criei meu Deus, gente, mas eu escrevo tudo errado. Eu comecei esse projeto essa segunda-feira, na verdade, de postar todos os dias lá no meu feed, no meu Instagram, tô postando reels, vídeos da minha rotina da manhã. E não só para mostrar a rotina, né, mas para mostrar também, tipo, para falar do que tá acontecendo internamente nessa minha nova fase, né, de vida, né. Tô me preparando para minha primeira maratona, eu comecei uma faculdade, fazendo uma nova transição de carreira, trabalhando com, criação de conteúdo, e aí tô documentando tudo isso lá. E aí estou no terceiro dia, acabei de postar inclusive o vídeo de hoje. Então tem esse projeto que na verdade está em andamento, e aí tem alguns outros projetos aqui que não foram iniciados também, né. Esse aqui de viagem internacional eu já vou deletar, porque tá relacionado com a maratona, né, porque eu tinha o objetivo de fazer uma viagem e fazer uma maratona, e aí como a maratona vai ser em Valência, então já vai ser uma viagem internacional. E aí não é uma coisa que eu vou me preocupar esse mês, né, porque ainda tem um tempo. E aí esses projetos aqui, eles não nasceram, né, de uma meta do ano, eles apareceram porque fez sentido para mim nesse momento. Mas, nessa metodologia, acho que o importante é que todo projeto ele more, né, ele seja relacionado com uma área e que você saiba por que ele tá ali. Seja porque ele serve a uma meta ou porque ele faz sentido, vai te melhorar alguma coisa na sua vida, vai te ajudar a chegar em algum lugar. E aí todo mês eu olho, né, para essas minhas metas anuais e para esses meus projetos ativos e vejo o que precisa avançar agora, né, qual pedacinho disso cabe nesse mês. E essa questão das áreas, eu gosto de escolher no máximo 3 áreas para focar, né, e para cada uma eu defino o que vai avançar, né, pode ser, né, um passo dentro de um projeto, ou pode ser uma entrega de um projeto, né. E isso já são as minhas metas do mês, no caso, né. E 3 é um número ideal, porque deixa margem, né, para a vida acontecer, porque
pro imprevisto, né, porque sempre acontece. E acho que dá até para chegar a 4, mas eu acho que não dá para, né, querer focar em todas as áreas da vida ao mesmo tempo de uma vez só. E aqui eu quero pausar para falar de uma coisa que eu acho muito importante, porque eu acho que é um dos maiores motivos de frustração com o planejamento, que é quando a gente não consegue cumprir as metas, né? A primeira coisa que a gente pensa é: ai, faltou disciplina, eu sou assim mesmo, eu não consigo, né, não, enfim. Mas quase sempre o problema não é você, é o planejamento que foi feito com base no que você quer e não na sua realidade, né. Então é por isso que a meta, ela precisa ser baseada no seu histórico mesmo, sabe, não no teu desejo. Então se você quer colocar como meta, por exemplo, fazer 20 dias de exercício no próximo mês. A primeira coisa que você tem que ver é quantos dias você fez no último mês, nos últimos meses, né, 3 meses. Se a resposta for 15, ok, né, então 20 faz sentido, porque é um avanço gradual e real. Mas se você fez 4 dias de exercício, colocar 20 é uma meta que só vai te gerar frustração. Porque, né, pular de 4 para 20, então o teu histórico é o melhor ponto de partida que você tem, né. Usa ele, por isso que é importante também a revisão, enfim, a gente ter essa forma de visualizar e de controlar as coisas. Então, gente, esse mês as minhas áreas de foco, né, vão ser a saúde, produção de conteúdo e nutrição. Saúde, porque eu preciso fazer, né, esse check-up anual aqui que eu marquei, senão vai acabar o ano, eu não vou conseguir fazer todos os exames. O ano passado eu já não fiz todos, então esse ano eu quero fazer. E aí, produção de conteúdo, eu tô com esses 2 projetos, o podcast e postar no Instagram todos os dias. E nutrição, né, a faculdade ela vai ser o foco da minha vida por uns bons anos, né. Então vai ficar sempre meio que por aqui. E tem mais uma coisa que eu acho que faz muita diferença também, que é não colocar, metas, né, objetivos vagos. Eu acho que a gente precisa destrinchar, né, porque assim é que a gente gera ação. Então: "Ah, quero lançar um podcast", né, que eu botei aqui. Não me diz muito o que fazer. Então eu listei as tarefas aqui, né, definir o nome, gravar o primeiro episódio, publicar nas plataformas, criar uma identidade visual, e aí quando eu checar todas essas tarefas, eu vou ter concluído esse projeto. Então tem um direcionamento, tem um próximo passo, né, claro, para essa etapa. Define as áreas da sua vida que importam. Se tiver metas anuais, ótimo, elas vão te dar direção. Se não tiver, os projetos dentro de cada área já são um ótimo ponto de partida. Lembre de escolher, né, no máximo 3 áreas para focar cada mês, e para cada projeto ativo, você define uma entrega, né, do mês, baseado no que você realmente, né, consegue fazer, não só no que você quer. E aí, terceira etapa, os hábitos do mês. Um hábito vai ser uma coisa menor, né, que um projeto, e é uma coisa que é quase automática, que você vai repetir até virar parte da sua rotina. E aqui, gente, eu acho que a gente tem que ser mais minimalista e cada mês escolher um hábito só. Não 2, não 3, né, mas um. Eu acho que faz sentido a gente ter um hábito prioritário por mês. Eu sei que parece pouco, só que a gente sempre quer transformar tudo ao mesmo tempo, né, a gente quer dormir melhor, beber mais água, fazer exercício, meditar, ler todo dia. E aí a gente tenta encaixar tudo isso de uma vez, e aí na segunda semana já abandona metade. Então, foca num hábito novo, porque já é bastante coisa para o cérebro, né, ele vai gastar uma energia enorme para focar nesse hábito. Olha para o que tá faltando na tua rotina, né, pode ser algo que resolve um incômodo do dia a dia, tipo assim, deixar sempre organizado as coisas de treino para o outro dia, né, pra amanhã ser menos caótica. Pode ser algo mais interno, né, mais relacionado à saúde mental, né, tipo escrever, meditar por 5 minutos de manhã. Pode ser algo que sustenta suas metas, né, tipo se exercitar, alongar 10 minutos por dia, se você tá treinando, né, ou ler 10 páginas por dia, se você quer voltar a ler. E pode ser algo básico, né, que você sabe que faz a diferença, mas você vive adiando.
beber água, dormir melhor, dormir num horário fixo, ficar 1 hora sem celular de manhã. Eu acho que uma pergunta que ajuda é qual é o hábito que, se você instalar agora, vai facilitar todo o resto? Qual é aquele que você fica adiando faz tempo e você sabe que faz a diferença, né? Então, pensa nisso e esse vai ser o hábito do seu mês. No meu caso, esse mês eu não vou adicionar, como eu falei, nenhum hábito novo. Eu já olhei para pra rotina e eu, né, percebi que a base já tá funcionando. Hidratação, sono, exercício, organização. Isso, né, foi um processo de construção de anos, tá? Não foi, né, de um mês para outro, mas agora tá tudo, né, encaminhar. E também com tantos projetos novos se instalando ao mesmo tempo, né? E a faculdade, preparação para maratona, eu acho que adicionar mais uma coisa nova é receita para se sobrecarregar. Tem meses que o hábito vai ser só sustentar o que já tá funcionando. Então, mas você escolhe um hábito, né, que vai te ajudar esse mês, que vai manter as coisas rodando. Define com clareza o que isso significa na prática, né? Não é tipo, fazer exercício, mas ir à academia 3 vezes por semana. Quanto mais específico, mais fácil é de acompanhar e de saber se você tá seguindo ou não. E aí, próxima etapa que eu tô inserindo agora no meu planejamento é o autocuidado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você tá exausta, o que você faz para descansar? Porque se a resposta for eu fico no TikTok e peço delivery, eu não tô te julgando, tá? Eu também faço isso. Mas por que que a gente sempre cai nessa, né? Porque quando o cansaço chega, a gente não tem energia para pensar em alternativas. A gente vai para o caminho de menor resistência, que quase sempre é, né, as telas do celular, rolar feed, comer o que for mais rápido. Então eu acho importante que a gente planeje também o autocuidado, né? Exatamente, planejar. Porque se eu não pensar nisso quando eu tô bem, quando eu tô cansada e eu não tenho clareza nenhuma do que realmente me recupera, é aí que, né, aí que eu não vou conseguir pensar mesmo. Então a ideia é escolher 1 ou 2 formas de descanso que você sabe que funciona para você. Não precisa, né, ser nada bonito para postar, nem o que outras pessoas falam que é bom, mas o para você, né, o que realmente te recupera. E deixa isso visível, né, de alguma forma para você quando você precisar, né, quando você não souber o que fazer. E para mim, gente, esse mês, né, tem sido 2 coisas, né, que é correr e ler. Eu sei que parece contraditório colocar corrida como descanso, como autocuidado, mas para mim funciona. Porque correr limpa a minha cabeça de um jeito que nenhuma outra coisa faz. E ler é o meu refúgio, né, quando eu preciso desacelerar e ficar sem telas. Então, sempre é um momento que me recarrega. Quando eu tô no meu limite, eu não preciso pensar, eu já sei o que fazer. E aí um ponto importante que autocuidado é pessoal, né? Pra mim é correr e ler, pra você pode ser completamente diferente, pode ser cozinhar, tomar um banho prêmio, com vela, música, sentar ao ar livre sem fazer nada, caminhar, andar de bike, pintar, montar quebra-cabeça, enfim, né? Tem milhares de opções, cada um vai analisar e ver o que funciona pra você. Só não vem me dizer que é ficar no celular rolando feed, tá? Olha, ficar parada olhando pro teto, eu acho que descansa mais do que ficar rolando o feed. Então, eu acho que o autocuidado planejado também serve para você se lembrar do porquê você tá planejando, né? Não é para ser produtiva, é para viver melhor. E viver melhor inclui descansar de verdade, com intenção e sem culpa. Então, faz esse exercício aí de escolher uma forma de descanso intencional para o seu mês, se escreve em algum lugar, e aí com o tempo você vai aprendendo, né, o que realmente te recupera. Inclusive, gente, vão compartilhando comigo aí nos comentários as metas, o hábito do mês, o autocuidado do mês, que eu quero saber também. Próxima etapa é o que eu chamei de um experimento. Eu sempre gosto de fazer isso, né? Todo mês escolher alguma coisa para testar na minha rotina. Não há nenhuma meta, nenhum hábito.
É uma hipótese de alguma coisa, né, que eu acho que se eu mudar vai me ajudar de alguma forma. E para vocês entenderem o meu experimento desse mês, preciso explicar o contexto, né, que na verdade já falei outras vezes aqui, mas eu faço, né, a faculdade de nutrição e também produzo conteúdo, esses são os meus trabalhos, né, meus focos da minha vida atualmente. E são 2 funções que competem pelo mesmo tempo, né, com a faculdade online, a produção de conteúdo também, tudo acontece, né, na mesma mesa, no mesmo horário, tudo disputa a mesma energia. E o meu maior desafio tem sido dividir meu tempo entre essas 2 coisas. Eu já tentei separar por turno, tipo manhã para estudar, tarde para produzir. Não funcionou. Já tentei separar também por dia, tipo segunda e terça produção de conteúdo, quarta e sexta para estudar. No começo até deu certo, mas o que acontecia toda vez era que eu ficava muito mergulhada na produção de conteúdo, porque é o que, né, me puxa mais e também tem as questões financeiras, né, às vezes eu tenho alguns compromissos e eu ganho dinheiro com isso, então eu preciso fazer algumas entregas, e aí a faculdade acabava acumulando as coisas, né. E aí até poderia ter colocado, né, como meta, estudar todo dia. Mas se eu não cumprir essa meta, no final do mês eu vou ficar me sentindo, né, que não deu certo. Então, em vez disso, eu vou criar uma hipótese de algo que eu quero testar. E aí esse mês, essa hipótese se eu definir as entregas semanais, né, para estudo e para criação, em vez de tentar encaixar, né, dias ou separar por turno, será que eu consigo avançar nos 2 sem acumular nada? Então a ideia é que não importa quanto eu faça para cada coisa durante a semana, desde que nos domingos as entregas estejam feitas, né. Então não sei exatamente como vai funcionar, é um experimento, mas eu já tenho algumas entregas, né, que eu sei que eu preciso fazer. Toda semana eu posto um vlog, toda semana eu preciso assistir pelo menos uma aula de cada disciplina. Então tem algumas coisas que eu vou listar, e aí toda semana eu crio um cronograma, né, e aí vou checando essas entregas que eu tenho que fazer. Eu acho que isso também muda a relação com o planejamento, porque daí, né, não é exatamente que eu fracassei, né, eu estou coletando dados. Não é que eu sou sem disciplina, né, eu descobri que essa abordagem específica não funcionou para minha rotina. E aí a gente ajusta e testa de novo se for preciso no outro mês. Então pensa aí também algo na sua rotina que você quer entender melhor, né, formula uma hipótese, né, tipo: se eu fizer X, vai acontecer Y, e aí testa durante o mês e no final avalia. E aí a última etapa, gente, mas não menos importante, aliás, muito importante, que é o planejamento semanal. Tudo que a gente planejou até agora, né, metas, hábitos, autocuidado, experimento, nada vai acontecer sozinho. É o planejamento semanal que vai sustentar tudo isso. É ele que vai transformar intenções em ações. Se você planeja o mês, mas não planeja a semana, as chances de nada acontecer são altíssimas. Porque o mês, né, é uma visão e aí a semana é o caminho. Eu acho que antes mesmo de planejar uma meta anual, mensal, qualquer coisa, planeje a sua semana. Eu acho que é o primeiro passo de tudo. Toda segunda eu sento e planejo a minha semana inteira. E aí o primeiro passo, eu gosto de usar o calendário aqui e colocar tudo que eu tenho data e hora marcada. Todos os meus compromissos, consultas, eu ponho os treinos aqui também. Tudo que já tem horário fixo, eu coloco aqui. Só que no meu caso, né, gente, como eu não trabalho num formato tradicional, quase nada tem horário fixo. A única coisa que realmente é inegociável é o meu treino aqui de manhã, porque eu rendo melhor de manhã, eu prefiro treinar de manhã, então sempre acontece de manhã. Mas isso também, né, saber que eu, né, treino de manhã já me ajuda a saber como é que eu vou organizar o resto do dia. Então uma coisa que eu não tô mais fazendo agora é colocar horário em tarefa que não tem horário, sabe? Horário vai ser coisa que tem horário, hora marcada de verdade. E aí o resto entra como tarefa aqui no meu Notion. Eu acho que isso evita
tá aquela sensação de que você atrasou tudo, sabe, porque saiu 5 minutos do que você planejou. E também é uma coisa que eu tô tratando na terapia, que é ser um pouco mais flexível e menos controladora. E aí, gente, o segundo passo é distribuir as tarefas, né, lá dos seus projetos, dos seus objetivos. Então, né, a gente falou de ter áreas de foco por mês, e aqui você divide isso pelas semanas, né? Eu planejo todo dia também, todo dia eu olho para o meu planejamento e eu vejo como que vai ser o outro dia, né? E isso muda também, dependendo do treino, porque nos dias que eu treino leve, eu sei que eu volto com energia de sobra, então eu consigo encaixar o que pede mais, né, criação, mais tipo, gravar, escrever. E nos dias de treino pesado, eu volto mais esgotada. Então aí eu reservo para fazer umas tarefas mais mecânicas, tipo editar vídeo ou assistir uma aula que eu não tenho que prestar tanta atenção, organizar alguns posts. E aí, como eu já sei o plano do treino antes, né, da semana começar, na segunda de manhã eu já consigo distribuir algumas, né, nas tarefas nos dias certos. E autoconhecimento, né? Você vai aprendendo sobre você mesmo com o tempo, observando o que funciona e o que não funciona. E uma outra, né, dica é dividir as tarefas grandes em pedaços pequenos. Porque se você olha para uma tarefa e pensa, nossa, isso aqui vai levar a manhã inteira para fazer, vai dividindo até que cada pedaço possa ser pequeno o suficiente para você saber exatamente o que você vai fazer quando aquela hora chegar, né? Para mim, por exemplo, nunca é tipo, vou gravar tal vídeo, por exemplo, o planejamento. Tá, uma coisa mais livre aqui, mas eu fiz algumas anotações, né? Eu separei o equipamento, eu organizei tudo, depois tem a questão de editar. Então, tudo tá organizado aqui, listado para mim saber o que eu vou fazer. A mesma coisa com as aulas, tá? Tipo, não é estudar, né? Tem assistir aula 3 da disciplina tal, fazer, né, as anotações. Quanto mais específica a tarefa é, mais fácil é de começar. E mais recompensador é também quando você for concluir, né? Porque você vai saber exatamente o que você fez. Muito importante sempre deixe uma margem, porque a vida acontece e a semana perfeita, né, na teoria, que raramente é a semana real. Eu gosto também de ter aqui, né, aqui no meu Notion eu tenho essa área de despejo, caixa de entrada, né? Isso faz muita diferença para mim, porque durante a semana sempre aparece alguma coisa, né, que você não planejou, ou uma ideia de conteúdo que não dá para ignorar, uma demanda que surgiu do nada. E aí, em vez de, né, largar tudo e fazer, eu jogo tudo aqui nessa caixa de entrada, né, tiro tudo da minha cabeça e coloco aqui. E eu sei que depois eu vou revisar. É uma técnica que as pessoas chamam de brain dump, né, que é tirar tudo da cabeça. E aí, aproveitando que eu tô falando do meu Notion, né, eu dei uma repaginada aqui no meu template e deixei ele um pouco mais visualmente agradável. Também mudei algumas coisas, tipo, os botões aqui para criar uma tarefa rápida, uma nota rápida. Essa tarefa norte aqui, que é a tarefa mais importante do dia. E aí eu sempre marco alguma tarefa aqui e ela fica aparecendo, né? Então, por exemplo, hoje era gravar planejamento. E eu marco aqui como norte. Aí no começo do dia eu sempre fica aqui, né, destacado o que é a prioridade daquele dia. Coloquei os links de acesso rápido aqui também. E aí tem aqui a parte das tarefas, né? A caixa de entrada, o que eu tenho para fazer hoje, amanhã, a seguir, o que tá atrasado. O planejamento estava aqui. Tinha colocado para fazer ontem, mas ontem eu fiquei só em função desse template aqui. E aqui eu tenho essa visão mensal, com todas as tarefas. E essas cores, gente, eu consegui configurar aqui também. Aqui no Notion tem uma opção aqui de Conditional Color. Não sei como tá escrito em português, que deixei em inglês no Notion. Mas aí, aqui nessas configurações, você pode definir uma cor para cada coisa aqui, né? Aí eu consegui deixar coloridinho. E aí fica bem destacado, né, o que é de cada área, assim, quando eu olho eu já consigo ter uma visão, assim. Todas essas mudanças que eu fiz,
eu vou fazer também no meu template. Quem já tem, pode acessar lá o link original, se quiser ver, né? E copiar de novo, enfim, e fazer as alterações também. E aí, se você não tem, também o link tá aqui na descrição. Como é simples, mais visualmente agradável, mais prático, né? Aí tem os projetos, as notas, que aí notas são coisas que nem são tarefas, não são coisas que eu preciso fazer, mas são coisas que eu quero deixar registrada, né? E aí estão coisas que eu leio, o curso que eu fiz aqui de nutrição, é uma aula que eu assisti, e aí sempre está relacionada também com uma área. E eu também coloco tags, né, para depois eu buscar. Eu quero ver tudo que eu anotei sobre suplementação ou sobre endurance. E eu consigo fazer essa busca aqui, né? E aí tem os recursos, que são as ferramentas que eu uso, tipo o Deep Life Stack, que eu sempre faço no início do ano, né? Tem vídeo aqui também falando dessa ferramenta, que é baseada numa ferramenta que o Cal Newport usa. Controle financeiro, que eu criei o mês passado, tenho usado também, só não vou abrir porque, né, tem uns dados sensíveis. Tem o planejamento anual, rastreador de hábito e meu planejamento de conteúdo. São esses recursos que eu uso para facilitar meu planejamento, minha vida, minha rotina. E outra coisa que eu adicionei aqui também foi uma opção de iniciar a tarefa e encerrar a tarefa. E aí, quando eu inicio a tarefa, ele preenche já automaticamente aqui a data para mim de início com a hora. E quando eu encerro, ele preenche também a data de término com o dia, né, e a hora. Isso porque eu quero, como eu falei que eu quero focar nas entregas, né, eu vou definir tantas horas de estudo por dia, por semana, e aí eu quero ter essa noção de quantas horas eu tô gastando na produção de conteúdo, quantas horas eu tô gastando nos estudos e se eu tô realmente conseguindo fazer essas entregas. E aí eu criei uma visão aqui também, nessa parte de tarefas aqui, essa visão da semana, que tá separado por áreas aqui. Eu fico apontando o dedo na tela, né, como se vocês fossem ver. Mas tá separado por áreas aqui, e a ideia é que daí eu vou registrar, né, na tarefa, quando o tempo for gasto, e aí que vai aparecer a contagem, né, do tempo total gasto na semana para cada área. O Notion tem outras formas de fazer isso mais fácil, tá? Você pode criar automações, pode criar gráficos, mas aí é na versão paga, e eu não quero pagar, porque também a nossa ideia, né, é fazer um aplicativo com essa metodologia que eu uso, então essas coisas terão no aplicativo, e a questão de se organizar por áreas, por projetos, né, iniciar as tarefas, começar o dia, encerrar o dia. Então, por enquanto, por isso que eu tô deixando meio assim, e até também porque, né, como eu disponibilizo o template para vocês, eu sei que nem todo mundo também paga, então eu criei dessa forma aqui que qualquer pessoa consegue usar, mesmo não tendo a versão paga do Notion. Então é isso, gente. Eu acho que o planejamento também semanal, ele cria evidências. Porque no final do dia, quando o seu cérebro tentar te convencer de que você não fez nada, ele vai tentar, tá? Pode ter certeza. Mas você tem aqui, sabe, tudo que você fez, até com as horas, né, no meu caso, que eu vou usar. Então é uma forma concreta de você construir uma imagem de você mesma, de que você é capaz, sim, de fazer as coisas. Então façam vocês aí também toda, né, segunda de manhã, no dia que funcionar melhor para você, senta por alguns minutinhos, não leva muito tempo, gente, juro. E faz o seu planejamento, coloca os compromissos fixos primeiro, depois escolhe, né, as metas para focar, divide as tarefas grandes em pedaços pequenos específicos, distribui pelos dias pensando em como você vai estar também, e deixa um espacinho, né, um espacinho de despejo para o inesperado, porque ele sempre vai aparecer. Então é isso, gente. Esse é o meu jeitinho de planejar o mês, né? Ter áreas, uma meta, um projeto, né, por área, um hábito,
autocuidado, um pequeno experimento e um planejamento semanal para sustentar tudo isso. Parece pouco, né, quando você olha assim, mas eu acho que é exatamente esse o ponto, tá? Porque a gente vive num mundo que fica o tempo todo nos dizendo que a gente precisa fazer mais, que a gente precisa otimizar e produzir mais. E aí a gente chega, né, no planejamento com essa mesma energia, querendo encaixar tudo, lotar a agenda, resolver tudo, 1000 tarefas, transformar tudo de uma vez. E no final do mês a gente se sente um fracasso porque, obviamente, não deu conta. Mas, de novo, né, planejamento não é sobre dar conta de tudo, nunca foi. É sobre focar, escolher aquilo que importa, né, sobre você estar presente no que você faz, no que você está fazendo, construir aos poucos uma vida que você olhe para ela e ache uma vida boa de viver, que você esteja feliz e contente. Isso não vai acontecer no mês, nem em 2, é um processo longo, né, de longo prazo, de aprender sobre você mesma, sobre o que cabe na sua rotina, sobre o que te recupera, sobre o que te drena. E aí cada mês você senta para planejar, mesmo que imperfeito, mesmo que você abandone algumas coisas na segunda semana, mas mesmo assim você está um pouquinho mais perto, né, de entender como tudo isso funciona, como sua vida funciona. E eu acho que o único jeito do planejamento dar errado, de verdade, é desistir. Porque, fora isso, tudo é processo, tudo é aprendizado. Então, se você já chegou até aqui, você já deu o primeiro passo. Agora, vai lá planejar o seu mês também e a gente se vê no próximo. Até mais!